E hoje a gente conversa com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Candidato, muito bem-vindo aqui à CNN. Obrigado pelo convite e lá vamos nós. Lá vamos nós. Quero começar nossa conversa olhando para números, candidato. As últimas pesquisas recentes, Paraná Pesquisas, também Datafolha, mostram um crescimento muito grande do senhor, mas também um aumento da rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento da rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa, porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e ele é o atual presidente da República. A rejeição em pesquisa, você pensa um trabalhador ocupado, você para numa pesquisa para fazer uma pergunta para ele e ele fala, vai, coloca na conta desse aí. A pesquisa, ela ajuda a nortear as campanhas, eu particularmente não uso, eu gosto de zoar os concorrentes com a pesquisa, eu foco em energia, eu não gasto energia olhando isso. É muito interessante porque a eleição é onda, são 10 candidatos. Se os 10 ficarem achando que vai resolver a vida olhando pesquisa, né? Porque a pesquisa tem alguns... se você acertar o viés com quem está patrocinando e ele fizer a entrevista no final de semana numa favela ou durante a semana, o resultado da pesquisa é diferente. Durante a semana as pessoas estão trabalhando, no final de semana estão descansando, então vai ser diferente o resultado. Você que é eleitor, você tem que saber o seguinte... Se não é o partido político que está bancando a pesquisa, a pesquisa Quali, por exemplo, ela custa alguns milhões, dependendo da abrangência dela. Quem está pagando é o empresário, quem está pagando é alguém que está a fim de publicar isso para ver se ajuda o candidato. Você pode ver que algumas pesquisas elas não batem umas com as outras. Para que é a pesquisa? Eu vou te explicar. É para dar um jeito de ficar forçando a barra para dois grupos que queriam vencer a eleição, mas não vão conseguir, que é o Boulos de um lado e o Nunes de outro. Eu não pus R$1 em pesquisa e não vou colocar um único real, porque eu saio na rua e eu sei o que o povo quer. Então o senhor não comemorou o seu crescimento nas pesquisas? Tanto faz. O que eu quero saber é, não existe candidato falando de mudar a mentalidade do povo de São Paulo. Na verdade, nunca existiu na política brasileira. Nós não vi ninguém dos outros 9 falando de fazer esse povo prosperar. Não vi ninguém falando de capitalizar empresas e construir 2 milhões de empregos nas periferias. Eu não estou vendo ninguém falar disso. Estou vendo alguém falando de arroz com feijão. O outro está querendo falar que é impossível fazer tudo. Inclusive, é impossível ele ser prefeito de novo, que ele foi tacado lá dentro. Então, assim, pesquisa de verdade para mim é mais para zoar com os outros. Fiquei satisfeito. Tem que falar a verdade. Na sexta-feira, se eu não estiver enganado, Marçal está colado no Boulos. Na verdade... E hoje a gente conversa com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Candidato, muito bem-vindo aqui à CNN. Obrigado pelo convite e lá vamos nós. Lá vamos nós. Quero começar nossa conversa olhando para números, candidato. As últimas pesquisas recentes, Paraná Pesquisas, também Datafolha, mostram um crescimento muito grande do senhor, mas também um aumento da rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento da rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa, porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e ele é o atual presidente da República. A rejeição em pesquisa, você pensa um trabalhador ocupado, você para numa pesquisa para fazer uma pergunta para ele e ele fala, vai, coloca na conta desse aí. A pesquisa, ela ajuda a nortear as campanhas, eu particularmente não uso, eu gosto de zoar os concorrentes com a pesquisa, eu foco em energia, eu não gasto energia olhando isso. É muito interessante porque a eleição é onda, são 10 candidatos. Se os 10 ficarem achando que vai resolver a vida olhando pesquisa, né? Porque a pesquisa tem alguns... se você acertar o viés com quem está patrocinando e ele fizer a entrevista no final de semana numa favela ou durante a semana, o resultado da pesquisa é diferente. Durante a semana as pessoas estão trabalhando, no final de semana estão descansando, então vai ser diferente o resultado. Você que é eleitor, você tem que saber o seguinte... Se não é o partido político que está bancando a pesquisa, a pesquisa Quali, por exemplo, ela custa alguns milhões, dependendo da abrangência dela. Quem está pagando é o empresário, quem está pagando é alguém que está a fim de publicar isso para ver se ajuda o candidato. Você pode ver que algumas pesquisas elas não batem umas com as outras. Para que é a pesquisa? Eu vou te explicar. É para dar um jeito de ficar forçando a barra para dois grupos que queriam vencer a eleição, mas não vão conseguir, que é o Boulos de um lado e o Nunes de outro. Eu não pus R$1 em pesquisa e não vou colocar um único real, porque eu saio na rua e eu sei o que o povo quer. Então o senhor não comemorou o seu crescimento nas pesquisas? Tanto faz. O que eu quero saber é, não existe candidato falando de mudar a mentalidade do povo de São Paulo. Na verdade, nunca existiu na política brasileira.
Nós não vi ninguém dos outros 9 falando de fazer esse povo prosperar. Não vi ninguém falando de capilarizar empresas e construir 2 milhões de empregos nas periferias. Eu não estou vendo ninguém falar disso. Estou vendo alguém falando de arroz com feijão. O outro está querendo falar que é impossível fazer tudo. Inclusive, é impossível ele ser prefeito de novo, que foi tacado lá dentro. Então, assim, pesquisa de verdade para mim é mais para zoar com os outros. Fiquei satisfeito. Tem que falar a verdade. Na sexta-feira, se eu não estiver enganado, Marçal está colado no Boulos. Na verdade... E hoje a gente conversa com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Candidato, muito bem-vindo aqui à CNN. Obrigado pelo convite e lá vamos nós. Lá vamos nós. Quero começar nossa conversa olhando para números, candidato. As últimas pesquisas recentes, Paraná Pesquisas, também Datafolha, mostram um crescimento muito grande do senhor, mas também um aumento da rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento da rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e ele é o atual presidente da República. Rejeição em pesquisa, você pensa um trabalhador ocupado, você para numa pesquisa para fazer uma pergunta para ele e ele fala, vai, coloca na conta desse aí. A pesquisa, ela ajuda a nortear as campanhas, eu particularmente não uso, eu gosto de zoar os concorrentes com a pesquisa, eu foco em energia, eu não gasto energia olhando isso. É muito interessante porque a eleição é onda, são 10 candidatos. Se os 10 ficarem achando que vai resolver a vida olhando pesquisa, né? Porque a pesquisa tem alguns... se você acertar o viés com quem está patrocinando e ele fizer a entrevista no final de semana numa favela ou durante a semana, o resultado da pesquisa é diferente. Durante a semana as pessoas estão trabalhando, no final de semana estão descansando. Então vai ser diferente o resultado. Você que é eleitor, você tem que saber o seguinte. Se não é o partido político que está bancando a pesquisa, a pesquisa Quali, por exemplo, ela custa alguns milhões, dependendo da abrangência dela. Quem está pagando é o empresário, quem está pagando é alguém que está a fim de publicar isso para ver se ajuda o candidato. Você pode ver que algumas pesquisas elas não batem umas com as outras. Para que é a pesquisa? Eu vou te explicar. É para dar um jeito de ficar forçando a barra para 2 grupos que queriam vencer a eleição, mas não vão conseguir, que é o Boulos de um lado e o Nunes de outro. Eu não pus R$1 em pesquisa e não vou colocar um único real, porque eu saio na rua e eu sei o que o povo quer. Então o senhor não comemorou o seu crescimento nas pesquisas? Tanto faz. O que eu quero saber é, não existe candidato falando de mudar a mentalidade do povo de São Paulo. Na verdade, nunca existiu na política brasileira. Nós não vi ninguém dos outros 9 falando de fazer esse povo prosperar. Não vi ninguém falando de capilarizar empresas e construir 2 milhões de empregos nas periferias. Eu não estou vendo ninguém falar disso. Estou vendo alguém falando de arroz com feijão. O outro está querendo falar que é impossível fazer tudo. Inclusive, é impossível ele ser prefeito de novo, que ele foi tacado lá dentro. Então, assim, pesquisa de verdade para mim é mais para zoar com os outros. Fiquei satisfeito. Tem que falar a verdade.